Então a gente vai começar mais um Fala Chefe Celebridades e no programa de hoje a gente vai continuar com o esporte. Nós vamos conversar com um atleta de futebol americano. Nós vamos falar com Diego Taylor, ele faz parte da seleção brasileira de futebol americano. Tudo bom com você, Diego? Tô bem com você, tá tudo tranquilo, Marcelo? Tô super bem, cara. Obrigado aí pelo convite. Prazerzão ter você aqui conosco. Aproveitar para agradecer o nosso amigo em comum, Ricardo, né, que jogou com você durante tantos anos. E vamos bater um papo para desvendar esse mundo do futebol americano. Vambora. Abraço aí, Ricardo, meu irmão aí do que o esporte trouxe para mim. Perfeito. Meu amigo, como tudo começou? Essa é a pergunta clássica do nosso programa. Vamos lá. Cara, eu jogava basquete, né? E eu sempre fui pesado e eu gostava de usar o corpo no garrafão, jogava de pivô e etc. E na época também fazia faculdade, né? Sou formado em publicidade e propaganda com ênfase em marketing. E a gente estava na aula de mídia. E eu cheguei no laboratório de informática, tinha um cara lá, um colega de classe, vendo umas fotos de uma galera com uma bola de futebol americano, né? E isso na praia. E aí eu falei, caraca, futebol americano na praia, beleza. Eu não acompanhava muito futebol americano, tá? Não fazia ideia, tipo, do que era uma linha ofensiva, as posições, etc. Mas eu falei, pô, cara, que legal, isso é aqui em Santos e tal. E aí ele falou, cara, sim, a gente tem um time aqui em Santos. Eu falei, quê? Ele falou, e você possivelmente conseguiria jogar porque você tem tamanho, você tem essa noção física, você treina basquete, tem base, então aparece por lá. E aí eu falei, beleza, sabe aquele beleza que você fala, eu não já vou... tô indo. Tipo assim, beleza, já tô indo pra lanchonete, né? Eu não vou treinar futebol americano, eu não tinha isso na cabeça. E aí chegou as férias, né, daquele ano, foi 2007. Falei, cara, eu acho que eu vou lá. Só que eu não vou sozinho. Aí eu liguei para um outro amigo meu que é pesado e jogava basquete também. E ele falou, eu falei, cara, eu tô indo treinar futebol americano. Bora? Ele falou, bora. Falei, puta, era pra falar não, né, cara? Era pra falar não. Não! Boa. Mas eu falei, tá bom, bora lá. Aí eu passo aí, a gente foi. Eles treinavam no Canal 3 aqui, região da praia, perto ali do Gonzaga. Fui lá. Cara, fiz o primeiro treino. Comecei como linha defensiva, que é onde o Ricardo joga, né? Jogou muito tempo. E a minha função, basicamente, era passar pela linha ofensiva, que também era composta por 5 caras pesados, e eu tinha que chegar no quarterback. Basicamente é isso, né? Ou pressionar o quarterback, dar um sack, que é quando eu derrubo o quarterback, né? Ou parar as corridas, parar o jogo corrido. Não tinha a menor noção, eu só ia de cabeça. Eu só ia de cabeça e eu não usava nem o braço, né? Depois, acho que do terceiro treino, alguém me falou, cara, por que você não usa seus braços? Eu falei, muito obrigado por me informar. Então era um negócio, cara, muito raro de se ver, né? Aqui no Brasil, mais especificamente em Santos. Porque depois eu vi que não era um time, era um grupo, um grupo que faziam rachões, como se fosse um rachão de basquete numa quadra, de handball, o que for, futebol. Então, eu comecei a estudar mais o esporte através do YouTube. O YouTube era a maior fonte de conhecimento, e acho que ainda é, né, para muita coisa, do futebol americano. Então, até hoje, quando linhas ofensivas me procuram, cara, eu tô iniciando, tem algum site, tem alguma coisa que eu possa procurar? Eu sempre falo, velho, na minha página, no Insta, você encontra bastante informação, mas tem o YouTube ainda, não morreu. Né? Então, você pega um vídeo, Marcelo, vamos colocar aí, 1990 e pouco, de um coach falando de linha ofensiva, falando de linebacker, uma posição específica do futebol americano. Sim. Esse cara te informa, esse cara te passa conhecimento, porque o futebol americano não mudou. Mudou uma regrinha ou outra, mas pro atleta, né, as coisas não mudaram. O conceito do futebol americano é o mesmo. Então, foi meu material de estudo, vamos dizer assim, por muito tempo. Comecei a evoluir. Isso, como eu te falei, em 2007, eu comecei a treinar com eles, né? Treinar, ir lá e... Eu brinco, né? A gente se batia na areia, mas acho que foi o que acabou me dando a noção do que é o futebol americano, que é um esporte de contato, um esporte de força, físico, e me apaixonei pelo esporte, né? Então comecei a correr atrás, comecei a assistir esses vídeos no YouTube, e em poucos meses, na época do Orkut ainda, pra você ter ideia, tinham as comunidades, futebol americano no Brasil,
sei lá, futebol americano de São Paulo, liga de futebol americano. Eu falei, cara, tem liga. Poxa, que legal que tem alguma coisa. E eu conversando com o Sidão, o irmão também, o Ricardo conhece, a gente jogou junto também. Eu encontrei ele lá, vi que ele era mais comunicativo no grupo, chamei ele e falei, cara, como que faz para fazer um teste ou um treino com vocês, que era o São Paulo Storm na época, que foi o meu primeiro time, vamos dizer, oficial. E ele falou, cara, você pode aparecer em qualquer treino, mas os treinos acontecem no final de semana, mas esse final de semana em específico a gente está indo para Cuiabá jogar o Pantanal Bowl. Aí eu, macaquinho na cabeça. Como assim, né, cara? O que é Pantanal Bowl? O que é Bowl? Né? Tipo, o que tá acontecendo? Ele falou, cara, os Bowls são campeonatos curtos, de 2 a 3 dias. Geralmente pega um feriado que vem um final de semana logo em seguida, emenda, são 4 times se batendo, é isso. Falei, cara, que legal, pô, um sonho, né? Mas eu sou novo no esporte, tenho meses aí. Ele falou, cara, não tem essa, se inscreve nesse fórum. Mandou um fórum, eu me inscrevi, e aí eu lembro, Marcelo, que era de madrugada, cara. E ele falou, eu falei, peraí, me inscrevi, acordei, falei, mãe, eu vou pra Cuiabá. Ela falou, quê? Tu não vai assim, nada, né? Fica aqui, vai dormir, moleque, sabe assim? Fica quieto. Falei, mãe, eu preciso ir pra Cuiabá, tem um campeonato, é o que eu quero. E ela falou, tá, amanhã a gente fala com a tua avó, com o teu pai, eu. Meu Deus, é um sinal que eu tenho que ir lá, né? Porque normalmente a mãe falaria, vai dormir, você não vai jogar futebol americano em Cuiabá. E, cara, consegui ir pra Cuiabá, fui de ônibus, 29 horas de ônibus, eu nunca vou esquecer disso na minha vida. Caraca! Foi tenso, cara, tenso, mas eu falei, eu quero isso. E quando eu cheguei lá, os caras, né, os técnicos, falaram assim, você é o cara de Santos? Eu falei, sou eu. Você não falou nada que ia vir, a gente perguntou, falei, cara, de última hora peguei um ônibus, aí todo mundo parou e já falou, não, você é muito guerreiro. Eu falei, cara, eu sei lá o que eu sou, eu quero participar disso, então tô aqui. Joguei os 3 dias, né, de campeonato, foram 3 jogos, e joguei na posição que eu te falei que eu comecei, que é nose tackle, que é a que o Ricardo joga, né, que é mais enfrentando linha ofensiva ali no meio, rushando o tempo todo. E no último jogo, o técnico bateu lá no quarto e falou assim, cara, você vai ter que dobrar. Você vai jogar de nose tackle e de center. Porque no FA, enquanto o ataque tá em campo, a defesa tá fora e vice-versa. Então é o tempo que eu tenho para descansar. Entendi. Falei, cara do céu, como que eu vou dobrar? Eu tô morrendo já, jogando só de nose tackle. E ele falou, cara, vamos dar um jeito que o center se machucou. E eu coloquei posição secundária lá no fórum como center. Entendi. Então eu ia ter que jogar, né? E o center, não sei se você sabe, é o cara que faz o snap, né? Que inicia a jogada, que joga a bola para trás, por baixo das pernas, e a jogada começa. Então, eu só sabia fazer snap, e o resto, que é bloquear, são os conceitos. Falei, galera, eu não sei nada de linha ofensiva. Eu sei fazer o snap e sei que eu tenho que bloquear, mas vocês vão me dando as diretrizes. Os caras, não, beleza, tranquilo. Cara, joguei esse jogo, no final do jogo, era um árbitro principal, ele falou... Me cumprimentou, falou assim, cara, não me leve a mal, mas você é center e não nose tackle. Eu falei, olha que legal. Tá, obrigado, né? E todo mundo vindo, cara, você é center. Você é center. E eu ia embora no dia seguinte, né, desse último jogo, o pessoal do hotel, cara, fica atento ao tryout da seleção brasileira. Eu falei, galera, vocês estão viajando, eu tenho meses de futebol americano. Não dá. Cara, vai por mim, dá sim. E... deram acho que 8 meses. Aí eu comentei do árbitro, eles falaram, cara, ele é o presidente da associação brasileira. Nossa. Eu falei, peraí, meu coração. É o Deus do futebol americano. Tipo, o cara manjava demais, né, de futebol americano. E, cara, aconteceu. Esse campeonato foi em maio. Eu lembro que meu aniversário é dia 26 de maio. Eu tava retornando pra casa, cantaram parabéns no ônibus, a velharada lá. Caraca. Que calhou, deu... foram 25 horas a volta. E, cara, isso marcou pra mim, né? Assim, o início do futebol americano foi um sinal, tinha que acontecer. E meses depois, em agosto, eu fiz o tryout em julho, se eu não me engano, e acho que em agosto saiu a convocação. E eu tava lá. Falei, cara, que não louco é possível. Sim, então...
Para mim foi tudo muito novo, né? No tryout, testes físicos que eu nunca tinha feito, que são testes específicos de futebol americano, Sim, muita sim. troca de direção, explosão, velocidade. Cara, acho que eu herdei muita coisa do futebol americano, né? Do futebol americano, desculpa, do basquete. No basquete. Exatamente, que era o cara pesado, mas eu nunca fui o cara pesado lento, eu sempre fui o cara pesado móvel, né? Então acho que essa transição do basquete e futebol americano foi extremamente necessário para eu chegar onde eu cheguei. Muito legal. Que incrível, né? Às vezes a gente traça uma linha e o destino vai e leva para um lado completamente diferente, né? Exatamente, é coisa de destino. É coisa de destino porque eu não sei te explicar como em tão pouco tempo as coisas aconteceram. Legal, legal. E deixa eu te perguntar, você está Deu uma travada, Marcelo, não ouvi. Alô, voltou? Alô? Voltou, Legal. voltou. Então, vamos lá. Estou vendo que você está falando alguns termos técnicos e eu acredito que tanto eu quanto a maioria das pessoas gosta do futebol americano, mas para olhar na televisão, principalmente a final do Super Bowl ali. Mas se você puder fazer um resumo bem rápido, qual é o objetivo do futebol americano? O que é mais ou menos cada nome que você está falando aí? Eu sei que tem uma diferença do rugby para o futebol americano. Um joga Tem. para trás, alguma coisa nesse sentido. Eu sou meio leigo, né? Mas um É, resumo rápido. Qual é o objetivo final aí, além de vencer a partida, mas como funciona um jogo de futebol americano? então, pegando o gancho do que você falou do rugby, o rugby iniciou, né, esse lance do esporte, do contato, de você correr com a bola oval, né? O futebol americano veio anos depois como uma adaptação, né, com equipamentos. Existe o lance de jogar a bola para trás no futebol americano, né? Quantas vezes você quiser, como no rugby. Mas a diferença é que o rugby, quando você quer jogar a bola para frente, você chuta ela, né? Para fazer com que o time adversário, você já está com as costas na parede, viu que não vai progredir, você coloca o time adversário com as costas na parede, chutando, devolvendo a bola para eles. No futebol americano, a gente tem direito a um passe para frente, que é geralmente o quarterback, né? Que é o cabeça do ataque e é ele que dita o ritmo do ataque em campo. Então, vamos lá. Um time de futebol americano ele é composto por ataque, 11 jogadores, defesa, 11 jogadores completamente diferentes, e time especial. O que é o time especial? É aquele time de chute, inicialmente, que você vê no jogo. Certo. Então, vamos colocar que são 3 times, 3 setores extremamente importantes, falando de maneira ampla, né? As unidades, etc. E aí, dentro do ataque, tem a linha ofensiva, que é onde eu tô, que é onde eu faço parte. Que, basicamente, eu sou responsável por proteger esse quarterback, para ele ter segundos ali de visão dos caras que estão fazendo rota, que são os wide receivers, para ele executar um passe ou entregar a bola para o corredor correr. Então, eu tenho basicamente, falando de maneira resumida, a função de proteger o quarterback, então envolve muita força. Sou eu e mais 4, a linha ofensiva é composta por 5, né? Então a gente fala que a unidade mais pesada e é extremamente importante a sincronia, então eu tenho que proteger o quarterback e abrir caminho para esse running back correr. Tá? Então, Entendi. basicamente, a minha função é essa. Isso é o que o ataque faz, ele ganha jarda, ele conquista território. Vamos pensar como um jogo de conquista de território. Só Perfeito. que do outro lado nós temos 11 caras com funções semelhantes. Então tem os caras pesados que não vão tentar me impedir de progredir e vão Sim, tentar me passar por mim para pegar meu quarterback, também impedindo o entendi. ataque de progredir. Então vamos pensar numa estratégia de guerra, né? Onde você Sim, coloca sim, as suas bacana. 11 peças do ataque, por exemplo, eu coloco minhas 11 peças de defesa, ambos com estratégias, seguindo conceitos já pré-estipulados há anos, como a gente Sim, falou, nos Estados Unidos. Então, e o time especial, ele entra, que é o time de chute, quando a gente forma aquela barreira para ele chutar e a gente fazer 3 pontos. Então, basicamente, o time especial, ele entra bem menos que o ataque e defesa no campo. Então, de entendi. maneira resumida, conquistar território, né, para marcar touchdown, enquanto a defesa vai tentar impedir ao máximo que o ataque conquiste território para marcar um touchdown. E quanto é uma jarda que vocês falam? Cara, é quase 1 metro. Quase 1 metro. É pouca coisa, tipo, menos de 1 metro. Então, um campo de Entendi. futebol americano vai ter ali 120 jardas, porque tem as end zone, né? Que são aquelas 10 jardas onde se você receber a bola, se você realmente conseguiu fazer um touchdown.
Acho que deu uma travada, Marcelo. Voltou? Alô, cortou? Ainda bem que é gravado, vamos lá. Então, eu vou te perguntar de novo da jarda, ok? Boa. Vamos lá. Legal, e quanto que é uma jarda, mais ou menos? Cara, uma jarda é quase 1 metro, né? Um pouco menos, assim, vamos dizer. E... Não, na verdade, agora eu me bananei. Não tem problema. De novo, vamos lá. Muito bom. Uma jarda é quase 1 metro, cara. Deixa eu começar a pergunta, vamos lá. Legal, e quanto que é uma jarda, mais ou menos? Cara, é quase 1 metro, quase a mesma coisa. Um campo de futebol americano ele tem 120 metros, porque tem as end zones, né, que são as linhas finais ali, que é onde você marca o touchdown. Se você cruzar a última linha, você marcou um touchdown. Então são 120 jardas no total. Show. E a pontuação, você passa por essa zona, essa linha, quantos pontos faz no jogo? 6 pontos é o touchdown. Touchdown vale 6 pontos. 6 pontos. pontos. Touchdown 6 pontos. Aí, na regra, você monta a linha ofensiva um pouco maior, né? Onde vai ter o kicker, que é onde os brasileiros se consagram muito na NFL, né? Porque nasce no futebol aqui. Então, é quando o kicker, o técnico, vai optar pelo chute. E esse chute vai dar mais 1 ponto. Então, touchdown 6 mais 1 do chute, que vale 1 ponto. Só que existem situações que está perto do término do jogo, tá tudo bem acirrado, né? E aí o técnico, ele opta, depois do touchdown, eu vou tentar uma conversão de 2 pontos. Então, ao invés de chutar, a gente vai repetir esse ataque algumas jardas atrás da endzone. Então, também é regra. Então, tá empatado aí, eles estão 1 ponto na frente, vamos converter 2 pontos? Ataque, volta pro campo, vamos fazer tal jogada. Pum, é um segundo touchdown, vamos pensar assim. Entendi. E aí, mais 2 pontos, você fecha com 8 pontos naquela jogada. Tá. E, bom, a segunda pergunta do programa, eu acho que você já respondeu, né? Porque seria como foi ter chego lá. E eu percebi que você já meio que respondeu. Então eu vou roubar essa pergunta para perguntar o seguinte: vocês utilizam muitos equipamentos. Existe muita contusão no esporte ou não? Cara, eu costumo dizer que as contusões, as lesões, elas são decorrentes muito da falta de preparo físico, tá? E isso eu digo de atleta individualmente falando. E dos choques, dos contatos, que realmente um tackle, ele é forte. Então a gente costuma dizer o seguinte: se você quer se beneficiar em campo e levar certa vantagem, você tem que sempre tentar ser o mais forte, você tem que entrar nas jogadas o mais forte possível, enfrentar os oponentes da forma mais forte possível, né? Por isso que eu falei de agressividade e intensidade, são palavras que acompanham bastante o esporte junto com disciplina. Então que uma coisa leva a outra, se você for disciplinado, você melhora fisicamente, melhora mentalmente, e seu desempenho em campo melhora com certeza. Então, tem muitas lesões, né? Voltando à sua pergunta, por conta, às vezes, de falta de preparo ou uma fatalidade que acho que qualquer outro esporte. Você tá com o cara, o running back tá correndo com a bola, o linebacker pega, sei lá, numa parte do joelho, dá um tackle ali, pum, rompeu um ligamento. Como em qualquer outro esporte pode acontecer, né? Então, mas o shoulder pad, mas que é o que tá ali atrás, né? Então, o shoulder pad, o capacete, protege muito. Se não fosse esse cara ali atrás, eu já teria lesão de ombro, eu já teria inúmeras lesões, sei lá, no peito. Dá pra pegar ele aí pra mostrar pro pessoal? Tá fácil? Dá sim, peraí. Vai na bagunça mesmo, vambora. Aqui, vamos lá, peraí. Deixa eu botar o fone. Legal. Pra ficar mais fácil você ouvir. Cara, esse é o shoulder pad, né? Você vê que é um material bem rígido e tem o estofado na parte interna, justamente pela integridade física do atleta, não só de proteção no jogo, mas acho que também da pele, etc. Imagina se fosse só essa placa no peito. Sim. Com certeza teriam mais lesões. E aí tem a fivela, regulagem certinho, de acordo com o peitoral, o tamanho, etc. E, cara, isso aqui salva. Salva demais. É o parâmetro, é onde geralmente eu seguro para bloquear o adversário e ele fazer a mesma coisa. Então, isso aqui, cara, protege demais, mas o que protege mais é o capacete, né? Que ele tá lá em cima do tudo armário. bem, cara.
Mas a grade, acho que a estrutura é muito parecido com um capacete de moto na questão da proteção, né? Então, é isso, cara. Sem esses equipamentos, acho que o futebol americano não seria nada, o risco de lesão seria 1000 vezes maior. Legal. E você falou que você jogou no Corinthians, atualmente você está jogando aonde? Como que Vamos lá. você chegou lá? Cara, eu comecei, como eu te falei, né, nos Rachões aqui em Santos. Aí eu tive um time aqui em Santos por um tempo, que era o Baixada Santista Spartans. Foi quando eu realmente quis jogar o futebol americano de verdade, equipado, etc. E aí eu fui para o São Paulo Storm, do São Paulo Storm Corinthians, e aí eu passei por muitos times, né? Eu tenho aí 15 anos de futebol americano, então eu passei por muitos times, cara, muitos times mesmo. Foi Corinthians, depois veio Vila Velha Tritões, eu joguei no Curitiba Crocodiles, depois o ápice do esporte foi o Cruzeiro, né, com o projeto do Sada, como se fosse o Sada do vôlei, né, nas Sim. devidas proporções. Então veio o Sada Cruzeiro e depois virou Galo Futebol Americano, que foi onde eu joguei até 2019, né? Legal. Então, mas vamos dizer que acho que o time que eu mais joguei foi o Storm. Foram 4 anos jogando no Storm. Foi onde eu cresci muito como atleta, foi onde eu aprendi bastante, né? E depois eu só fui lapidando detalhes, etc. Mas foi onde eu ingressei no esporte realmente, foi no São Paulo Storm. E aí sempre seleção em paralelo, né? Eu fiz parte de todas as convocações, tirando uma que teve para o Uruguai, mas não foi, vamos dizer, oficial, né? Mas que foi em 2007, eu nem fazia ideia do que era o futebol americano. Então, de 2008 para cá, todas as convocações que tiveram, Chile, Panamá, o Mundial, Argentina, todos os jogos eu estava lá, titular, batalhando para ficar em campo. Então, são anos aí de futebol americano, mas parei no Galo em 2019, né, como time. Em 2020 eu fui contratado pelo João Pessoa Espectros, né, que é o atual campeão brasileiro, inclusive. E tô aqui, ainda não fui, né, muito pela pandemia, toda essa correria gerada pela pandemia, não pode jogar. E detalhe, futebol americano, pensa, são 50 caras de cada lado, é muita gente. Sim. Então o risco era muito maior se a gente tentasse alguma coisa, né? Então, é isso, cara. Tô no João Pessoa Espectro, só preciso conversar, definir certinho a data que eu vou para João Pessoa. Perfeito. E a última pergunta, para a gente não estender muito, meu amigo. Se você não fosse atleta hoje de futebol americano, o que você seria? Teria um plano B? Como que aconteceria se não fosse esse atleta de sucesso que você é hoje? Muito obrigado, cara. Como eu te falei, eu sou formado em publicidade e propaganda, com ênfase em marketing, mas a minha vontade sempre foi fazer design e planejamento de games, né? Até comentei com você que eu faço lives na Twitch, etc. Comecei, é um projeto que eu tenho há muitos anos e que, por conta do futebol americano, eu nunca consegui focar. Então eu sempre estive envolvido, a criação de personagem, games, essas coisas, só que eu não pude fazer design e planejamento de games na época, né? Entendi. Então o que eu fiz? Fui para publicidade e propaganda com ênfase em marketing, focando em parte de criação, né? Então eu mexo em Photoshop, eu sou designer. Então, assim, eu acho que se o futebol americano, né, não existisse na minha vida, eu, né, profissionalmente, como eu cheguei lá, graças a Deus, eu focaria nessa área, mas talvez mixando aí o desenho com o design gráfico. Legal. Diegão, a palavra que fica aqui é gratidão, meu amigo. Queria que você deixasse as suas considerações finais, suas redes sociais, e se quiser falar alguma coisa a mais para essa galera aí que está descobrindo o futebol americano, o espaço é seu. Cara, eu que te agradeço, Marcelo, muito legal esse bate-papo, descontraído, bem objetivo, né? Eu acho que às vezes falta isso nesses programas, então parabéns aí. O recado que eu deixo para a galera o futebol americano ele é um esporte complexo visualmente falando, né? Você vai assistir, como você falou, dá um bug mental, mas quando você faz parte, a energia que o esporte proporciona, a disciplina que o esporte traz na sua vida, é uma série de ensinamentos que eu duvido que eu teria em outro ambiente, né? Então eu fui forjado no futebol americano e acho que o esporte faz isso com as pessoas, né? Aquele papo que parece clichê que o esporte muda vidas, cara, é pura verdade. O esporte muda vidas desde que você se dedique, entenda os conceitos, a filosofia ali do ambiente, então e do esporte.
cara, esse é o recado que eu deixo. Se quiser começar futebol americano, ele vai mudar a sua vida, eu te garanto. Maravilha. Tuas redes sociais? Ah, desculpa. Cara, redes sociais é Diegordo, né? É um apelido que eu tenho aí há muito tempo no futebol americano, no basquete, desde a infância, né? E é com H, né? Como tá aqui o nome embaixo. Diego, Okay. RDO ali no final. Então, @Diegordo. Eu tô mais presente no Instagram, que é onde eu exerço mais minha função também de dicas de futebol americano, mais específico em linha ofensiva e etc. E tem um pouco de humor também. Perfeito, maravilha. Então a gente vai encerrar o programa, te agradeço. E eu vou encerrar o programa com uma frase que eu peguei, achei interessante, do nosso amigo em comum, que diz o seguinte: treino é jogo e jogo é guerra. Um abraço, meu amigo. Valeu, tamo junto, cara. Até mais, se cuida.